Outro serviço interessante, para cair, cai muito em concurso também, e é um dos mais usados aí por nós internautas, é o fórum de discussão. Então vamos fazer a leitura, eu vou dar a explicação do que seria bem um fórum. É uma ferramenta para páginas de internet destinada a promover debates através de mensagens publicadas abordando uma mesma questão. Os status de usuários registrados num fórum geralmente variam em 3 níveis de permissão: usuário, moderadores e administradores. Bem, por que o fórum é um dos mais usados hoje na internet? Porque tudo que você quer saber ou aprender, você encontra em fórum. Dificilmente você vai ter uma dúvida sobre alguma coisa e não vai encontrar em um fórum. Vou pegar um exemplo. Existem fóruns hoje aí na internet que tratam sobre assuntos de concurso público. Então, como é que funciona um fórum? São páginas, essas páginas são separadas por salas, onde essas salas são separadas por assunto. Então, por exemplo, você entra num fórum de concurso, que ele fala lá do judiciário, legislativo e executivo. Poxa, eu quero fazer um concurso do judiciário. Então, lá na sala do judiciário, vão ter as outras salas separadas pelos tribunais. Então, por exemplo, vou entrar na sala do TRT. Então, lá nesse fórum do judiciário tem um TRT. E lá eu vou poder debater sobre o assunto do concurso do TRT. Esse debate, ele é feito através do que nós chamamos de posts. Então, você posta alguma coisa nesse debate. Por exemplo, eu coloco lá: pessoal, alguém tem aí a última prova do TRT? Isso é um post que eu vou publicar. Esse post ele não é imediatamente publicado no fórum. Por quê? Porque precisa passar por pessoas que têm a função de dar um controle no que entra e sai no fórum. Por exemplo, o moderador. O moderador ele vai ser a pessoa que vai analisar a mensagem e ver se a minha mensagem condiz com o assunto onde eu estou, condiz com a sala que eu estou. Por exemplo, já pensou eu na sala do TRT pedindo para o pessoal a última prova dos Correios? O moderador vai me dar um puxão de orelha. Amigão, você está no lugar errado. Vá para o executivo, lá vai ter a sala aí dos Correios. Então o moderador ele modera, né, o que está entrando e saindo de posts na sala. Já o administrador seria o cara que iria aprovar ou não a minha entrada no fórum. Porque o fórum ele pode ser público, você pode visitá-lo, olhar as mensagens, os posts, sem problema nenhum. Mas para participar do fórum, eu preciso ter cadastro. E é aí que entra o administrador, onde ele vai aceitar ou não o meu cadastro. Ou então, se eu for uma pessoa muito bagunceira, entro no fórum só para tumultuar as salas. O administrador pode me banir, me cortar e eu nunca mais participar aí desse fórum. Então você torna o serviço organizado pelo fato de ter essas pessoas aí organizando o fórum. Ok? E nisso você acha qualquer tipo de assunto que você imaginar. Vamos pegar aí as questões. Questão longa do CESP, onde ele afirma: entre os recursos disponibilizados atualmente na internet estão os denominados grupos de discussão ou fóruns de discussão, que consistem em comunidades virtuais e permitem que usuários da rede mundial de computadores possam trocar mensagens de interesse comum, utilizando, entre outros, recursos de correio eletrônico e de páginas web. Entre os elementos normalmente presentes em um grupo de discussão, encontram-se o administrador do grupo, que decide acerca das regras do grupo, e o moderador do grupo, que tem a função de aprovar ou não determinada mensagem. O que o CESP fez? Copiou e colou o conceito de um fórum. É exatamente isso aí que é o funcionamento de um fórum. Essa ideia de troca aí de posts, tendo aprovação ou não aí do moderador e do administrador. Então a questão está certa. Depois temos outra aqui do CESP também, TRE da Bahia, onde ele diz que um grupo de discussão é uma maneira fácil e imediata de se interagir na internet. A exemplo dos chats, ou seja, os bate-papos, que em tempo real
possibilitam a duas ou mais pessoas comunicarem de forma assíncrona. Os blogs e os fotologs também constituem exemplos de grupo de discussão. Questão totalmente confusa, totalmente errada, pela série de comparações que ele fez aqui. Primeiramente, o fórum não é uma maneira imediata de se interagir. Porque quando você digita lá, publica um post, esse post seu não vai para o ar imediatamente. Tem fóruns que pode gastar uma semana para publicar um post. Então não é imediato. Muito menos aqui, ó, em tempo real. E eu também não posso comparar um fórum a um chat, que nós vamos ver posteriormente. Chat, sim, é um bate-papo que funciona em tempo real. Agora, fórum não funciona em tempo real. E ele falou também que as pessoas podem trocar como chat comunicação de forma assíncrona. Não, o chat não é comunicação assíncrona. Pelo chat ser um serviço em tempo real, ele trabalha de forma síncrona. Eu tenho que estar online para conversar com você que está online. Se você estiver online e eu não estou, como é que nós vamos conversar? Então tem que ter um sincronismo. Agora, eu posso falar que o fórum sozinho, ele é assíncrono. Que eu posso postar alguma coisa 2 horas da manhã e você está dormindo. Amanhã, quando você acordar e eu ainda estiver dormindo, você pode ler o meu post, se já estiver no ar. Então, o fórum, sim, forma de comunicação assíncrona. Não exemplo do chat que ele falou que também é. Então, não pode confundir esses dois serviços. E muito menos blogs e fotologs falar que constituem exemplos de grupo de discussão. Nós veremos aí o que é o blog e o fotoblog ainda. Então, a questão totalmente errada. Comparou muito e essas comparações são todas erradas. Vou pegar uma da Quadrix. Os grupos de discussão e fóruns são ferramentas importantes na internet, porém, não são utilizadas nas intranets por razões de segurança. Bem, intranet, nós teríamos um momento especial para falar sobre intranet no nosso curso, mas eu vou adiantando, pelo menos um resumo. Intranet é uma rede privada de uma empresa. Então, se eu tenho uma empresa onde eu coloco um sistema interno de funcionamento da minha empresa, eu posso chamar de uma intranet. Então, vamos supor que eu monte uma empresa e eu queira montar um fórum para os meus funcionários debaterem assuntos da empresa. Eu não posso fazer isso por razões de segurança? Quem diz que o sistema da minha empresa não é seguro? Então, eu não posso falar que eu não tenho um fórum porque o meu sistema não é seguro. Então, é uma questão totalmente errada. Você pode sim ter um fórum na intranet. O que muda de intranet para internet é o que eu falei. A intranet vai ser uma rede fechada, enquanto a internet é uma rede pública. E nós veremos mais detalhes para frente. Embaixo, ele fala que os fóruns são acessíveis apenas por clientes de e-mail, pois são utilizados e-mails para postar as mensagens nos mesmos. Poxa, acessíveis só por quem tem e-mail? Não. Eu não falei mais cedo que você pode visitar um fórum sem ter cadastro? Então eu posso entrar no fórum como visitante, como convidado. E lá eu posso ler os posts. Agora, para participar de um fórum, eu preciso ter um cadastro. E geralmente, quando você vai fazer um cadastro em um fórum, você tem que disponibilizar o seu e-mail, onde você, inclusive, vai até receber os posts que o pessoal te respondeu através do e-mail. Então, a questão está errada, porque a palavra acessíveis pegou um pouco pesado. Teria que explicar melhor que em alguns fóruns, para se cadastrar, há necessidade do e-mail. Aí tudo bem, a questão ficaria mais light. Então, a questão também errada. Bem, próximo serviço que nós temos aqui é o chat, conhecido também como bate-papo, aonde que nós teríamos uma teoria, onde ele fala assim, que em português significa conversação ou bate-papo, usado no Brasil, é um neologismo para designar aplicações de conversação em tempo real. Essa definição inclui programas de IRC, conversação em sítio web ou mensageiros instantâneos. Bem, é aquilo que eu citei anteriormente. O chat, sim, já é um serviço que trabalha em tempo real, diferente do grupo de discussão. Porque o examinador vai querer confundir exatamente com essa ideia. Porque
tecnicamente, o formato de um grupo de discussão é o mesmo do chat. São salas, você pode observar que um chat também serão salas, aonde essas salas são separadas por assunto, e você entra nessas salas também do assunto que você quer, por exemplo, namoro, amizade, seja lá a política, religião. Então você entra nessa sala e lá você vai poder debater assuntos sobre o assunto que você escolheu. Só que a diferença do fórum é justamente essa. O chat, o pessoal tem que estar online, você tem que ter um sincronismo, então é um serviço síncrono. Não tem como eu conversar com você no chat se você não está online. Como é que eu vou saber se você está lá naquele chat? Você está offline, então não tem como gerar aí uma conversação. Então essa que é a diferença aí do grupo de discussão. Lembrando, grupo de discussão não é comunicação em tempo real, é comunicação assíncrona. E o chat é em tempo real e é uma comunicação síncrona. Então vamos às questões. Questão da FUNCAB. Em casa ou no trabalho, a internet é um mar de conexões onde navegar é preciso. Bonito o item, né? Compartilhando um mundo sem fronteiras. Dentre os diversos tipos de ferramentas disponíveis nesse ambiente, qual permite a conversação em tempo real? Olha a ideia, conversação em tempo real. Navegador não vai ser essa ferramenta em tempo real. FTP nós veremos, é um protocolo. Correio eletrônico não é em tempo real. Blog também não é conversação em tempo real. Então sobra para quem? Para o assunto que nós estamos estudando, para o chat. Seria a resposta dessa questão. Incrementou muito a questão, encheu ela de 9 horas, sendo que ele vai te cobrar só do dentro para trás, você consegue matar a resposta. Outra do CESP, TRE Bahia, nível médio. Um sítio de chat ou de bate-papo é um exemplo típico de grupo de discussão, em que os assuntos são debatidos em tempo real. Para essa finalidade, a comunicação pode ser de forma assíncrona, o que significa que é desnecessária a conexão simultânea de todos os usuários. Mais uma questão comparando o grupo de discussão com o chat. E são serviços distintos. Olha lá. O grupo de discussão não é serviço em tempo real. E muito menos o chat é comunicação de forma assíncrona. Então ele misturou novamente os conceitos, então obviamente a questão estará errada.